Gostaria de convidar a todos nesse momento para nós fazermos uma prece inicial das nossas atividades da tarde de hoje. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita luz, de infinita bondade, de infinita misericórdia. Aqui estamos nós, Senhor, a te rogar a vossa infinita bênção e possa derramar sobre todos nós que aqui estamos os fluidos de muita paz, de harmonia, de luz, de entendimento. Rogamos ao grande Mestre Jesus e a todos os espíritos benfeitores da casa de Francisco de Assis que estejam conosco, nos auxiliando na compreensão, para que nós possamos, Senhor, utilizarmos as orientações e instruções para a nossa vida, Senhor, dentro das nossas casas espíritas. Que a sua paz, que o seu imenso amor, Senhor, a que se faça presente, agora e para todo e todo sempre. Bom, eu gostaria de entregar a vocês um livrinho piquititico das orientações que nós vamos passar hoje para vocês. Passa para mim, Valéria, por gentileza. As instruções que nós temos hoje é em relação ao primeiro passo para a constituição de uma instituição, para abrirmos a Casa Espírita ou qualquer outra instituição religiosa. Por que nós pensamos nisso, eu e Araci? Porque a necessidade das nossas casas espíritas, ou aonde nós estivermos nesse nosso país, precisamos, essa seria, utilizar as leis. Sem as leis, nós somos presos pela nossa própria ignorância. Tudo precisa registrar, tudo. Tudo que você fizer tem que registrar. Então, nós vamos dar para vocês esse primeiro passo. Esse livrinho, ele faltou algumas orientações. Quem quiser depois anotar, comecem a anotar da forma, tem até um período de anotação. No primeiro momento, o que nós vamos colocar para todos? O que é a Constituição, a elaboração de documentos para a Casa Espírita? Primeira coisa, você pensou em formar um grupo de estudo e quer fazer desse grupo de estudo uma associação, um centro espírita, um centro de estudos, o que você desejar, uma casa da sopa, o que você desejar fazer, você tem que ter os seguintes documentos. A ata de fundação. Então, o fundador, aquele que teve a ideia, ele é o fundador, que deve ser respeitado, que deve ser colocado nessa ata como o presidente-diretor. O presidente-diretor é aquele que fundou e é aquele que vai manter e resguardar aquela instituição para o resto da vida. Por que a gente pensou nisso? Kardec nos orienta nessa parte quando ele coloca dentro da Revista Espírita de 1872 essas orientações de ter o presidente-diretor. Porque às vezes, dentro de uma casa espírita, entra determinadas pessoas não com a mesma intenção nossa de levar o evangelho, de levar o estudo, de levar o conhecimento, mas ele vê o quê? A propriedade. Ele quer tomar conta da propriedade. Então ele entra, ele desfaz tudo aquilo que o fundador fez e toma conta, e na palavra certa, ele pega e dá um pé na bunda do presidente-diretor e de todos que ali estão. E toma conta. Então, para que isso seja evitado, você tem que colocar dentro dessa ata de fundação, primeiramente nós vamos dar item por item, mas a ata de fundação tem que ter o presidente-diretor. Ah, mas ele é vitalício? É vitalício. É vitalício. Dentro da casa de Francisco de Assis, eu sou a presidente-diretora. Dentro da casa de Eurípides Barçanufo, a fundadora foi Araci. Então, Araci é a fundadora. Como nós temos outros fundadores,
a Rosa na Benedita Fernandes, a Márcia no Allan Kardec e tantos outros que têm esses fundadores. Então, ele permanece. Se houver o desencarne, aí é o problema de toda a diretoria. Vamos ver o estatuto. O que é o estatuto? O estatuto é o regimento. É o que vai conduzir a casa espírita. Depois, feito a ata de fundação, feito o estatuto, nós vamos registrar em cartório. A necessidade de registrar em cartório é um documento que ninguém pode tirar, este ou aquele que ali está registrado. Vamos também fazer a diretoria executiva. Após a diretoria executiva, nós vamos buscar o CNPJ e buscar tudo aquilo que precisa. Esse é o primeiro ponto que a gente sempre coloca para que vocês possam ter ciência disso. O que é importante? É fundamental que a instituição seja de acordo com os princípios da doutrina espírita. Você é espírita, você está dentro da casa espírita, siga as orientações e a doutrina. Não adianta você colocar dentro da casa espírita dogmas que próprio Kardec coloca, que a casa espírita é neutra. Pode entrar todos, mas tem que ser respeitados os princípios da doutrina espírita. E que seus objetivos e atividades sejam claramente compreendidos. Não é aquilo, eu acho, não tem nada de acho. Está ali, tem que ser seguido. Tem que ser seguido. Os princípios da doutrina espírita, quais são? Deus, a imortalidade da alma, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Sem esses 5 princípios, nós não estamos falando de doutrina espírita. Não estamos. Você pode falar tudo, mas se não houver a compreensão, não adianta isso. O centro espírita ou uma instituição, ela precisa de uma organização. E essa organização, ela é básica. Tem que ter um direcionamento seguro e a condução sensata por parte das pessoas que o administram. Não é colocar qualquer um, não adianta pensar, fulano é bom, mas não tem conhecimento da doutrina espírita, não estuda a doutrina espírita, chegou com aquele entusiasmo maior e nada fez, e aí a gente coloca ele como presidente do centro espírita. O que vai acontecer? Possivelmente, essa casa vai fechar, vai tomar novas diretrizes diferentes da doutrina espírita. Então, são muitas exigências e nenhuma organização pode se sustentar sem se fundamentar na legislação e em normas básicas de funcionamento. Então, por isso que tudo é registrado, tudo é bem feitinho. Sem essas exigências, nós vamos errar. Futuramente, nós vamos errar. E isso a gente fala com conhecimento de causa, porque a gente já viu entidades que entraram grupos, tiraram o presidente-diretor, tiraram toda a diretoria e fizeram o que fizeram. Esta casa foi um dos exemplos no princípio dela. Como doutrina espírita, como espírita que era, aqui deixou-se entrar, entrou a Umbanda. Quando nós adentramos, Araci adentrou e colocou essa casa nas ordens, na direção da doutrina espírita. Então, nós temos conhecimento. Por isso que nós estamos orientando a todos, para que vocês fiquem cientes, porque hoje vocês podem dizer, eu não vou montar uma casa espírita, mas você pode orientar um novato que está iniciando dentro da casa espírita. Um novato que está estudando e você vê nele todas as condições do futuro, está ali, a sua casa espírita ou aquela casa espírita está em condições de um bom trabalho. A ata, vamos falar de ata. O que é a ata? A ata é o registro de todas as ocorrências de uma reunião. Todas. Mas se houver briga,
Nós não vamos colocar ali dentro daquela ata que é uma briga, onde tá. Nós vamos colocar, houve um desentendimento, mas a gente vai dar aquela... Tá, mas as coisas importantes, as decisões importantes devem ser colocadas. Então, ela deve ser elaborada de forma resumida. Por que resumida? Porque no cartório, quando você for registrar ela, eles vão cobrar por folha. E quanto mais folhas você tiver, mais você vai pagar. E não é barato. Estou dizendo para vocês que não é barato. Então, eles cobram. Então, tem que ser de uma forma resumida, sem espaços. Por que eu digo sem espaços? Porque antigamente se fazia as atas naquele livro ata, naqueles livros. Hoje, como nós fazemos reuniões online, e quando a gente faz reuniões online, o Gemini já dá até a reunião, o resumo dela. Já vem o resumo. O que nós fazemos? Nós digitalizamos aquilo e aí fazemos todo o trâmite necessário para a abertura daquela ata. Espaços, os espaços, não pode ter espaços em branco. Então, vamos supor, mudar de uma linha para outra, não, é uma sequência. Deve-se constar na ata, obrigatoriamente, o nome da instituição. É Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis? É esse. Não adianta você mudar. Colocar Centro Espírita Francisco. Não é, é Centro de Estudos Espíritas. Então, isso daí que você vai colocar. Vai colocar a data e hora da reunião, o endereço completo, a mesa de quem preside, porque se nós estivermos fazendo a primeira ata, que é a ata de fundação, não existe presidente, não existe secretário, não existe tesoureiros, nada, só existe um pessoal que quer formar. Então, o que nós temos que ter ali? Uma pessoa que assume a presidência, que é o fundador, um secretário ad hoc, e esse secretário é escolhido aquele que tem uma boa letra, que pega todas as orientações. A mesa, além do presidente e secretário, são os associados presentes, e para que essa reunião seja efetuada, precisa-se do edital de convocação. Ah, mas precisa? Precisa. O cartório exige? O cartório exige. São documentos que você precisa. A votação e as deliberações tomadas, a assinatura e rúbricas por quem preside e secretário. Veja que é uma coisa, eu apanhei muito com isso. Porque eu estou já há quase 40 anos fazendo ata. E não é uma ata de uma casa espírita. É uma base de 5 a 6 casas espíritas e eu tive uma experiência básica. Foi aqui nessa casa. Quando nós aqui adentramos, essa casa estava há 30 anos sem nenhum documento. E eu tive que ir no cartório lá e fazer 30 atas. 30 anos, uma ata por ano. Graças a um cartorário que depois passou a ser um grande amigo meu, ele me ensinou a fazer isso. Então, eu aprendi. Ainda erro? Erro. Porque de vez em quando eu vou lá, ele não está mais lá, eu vou, levo. E dependendo do cartório, ele exige até palavras que tem que estar na ata de fundação ou em qualquer outra ata. Então, isso é importante você estar ciente. O registro da ata se faz com que ela se torne pública. Por que ela se torna pública? Porque se outra pessoa quiser saber o que aconteceu na reunião do dia tal, ele vai lá no cartório e pede uma cópia. E o cartório dá. Então, ela é pública. E para registro deve ser elaborada em 2 vias. 2 vias. Antigamente, a gente fazia 3 vias. Hoje é 2 vias. Porque agora eles digitalizam e devolvem as 2 vias carimbada, registrada, bonitinha para você. E a essas atas, ela tem que ter a firma reconhecida. De quem? Do presidente. Se é a ata de fundação, do presidente e do secretariado.
e rubricada cada folha. Tem 10 folhas, 9 folhas rubricadas e a última é a assinatura dos 2 que presidiram a reunião. E levada em cartório junto com o requerimento. Ah, mas eu faço o requerimento? Não. Você vai lá no cartório, que o cartório quer ver a ata primeiro, ele vai analisar a ata, está tudo certo, ele te dá um requerimento, e aí você vai em busca do presidente, daquele que presidiu a reunião, ele assina, reconhece e firma, e aí você volta e entrega no cartório bonitinho, e espera para saber quanto que ficou. É esse o primeiro de todas as atas que você fizer, ela tem esse procedimento. Então, levou com o requerimento, com firma reconhecida, edital de convocação e lista de presença de todos os associados. Então, não é um associado, tem 10 listas de presença. A ata de fundação, tem 20? É 20. Tem 30? É 30, não importa. É você que vai fazer. Você, secretário ad hoc. A constituição do estatuto. O que é o estatuto? O estatuto é um documento escrito que retrata o objetivo central da instituição. E o estatuto ele deve detalhar a finalidade da instituição, que são os princípios básicos da doutrina espírita. Os seus objetivos, a estrutura organizacional, ou seja, presidente, vice-presidente. E tem cartório que não quer mais, porque como você tem o presidente-diretor, ele às vezes exige que você coloque como diretor executivo, vice-diretor executivo, para não haver confusões. Secretário, tesoureiros e um conselho fiscal. Esse conselho fiscal pode ser de 3 pessoas, como 5 pessoas. Isso é regra e as regras de funcionamento da instituição. Direitos e deveres de todos os associados, de tudo. Tudo que você possa imaginar, você tem que colocar ali. Se a nível de perturbação, o que você tem que fazer se adentrar um grupo para perturbar, desarmonizar, desequilibrar, o que você deve fazer? Está dentro do estatuto. E se você desejar, você pode fazer um documento para que esse documento, todos, além do estatuto, você tem lá um regulamento da Casa Espírita, que são todos os procedimentos daquele que adentrarem dentro da Casa Espírita. Isso é de suma importância. Vamos lá, vamos fazer o estatuto. Já tem a ata de fundação, vamos lembrar. Não temos diretoria ainda, porque primeiro é a ata de fundação, segundo é o estatuto. Nós vamos convocar a Assembleia Geral para analisar e formalizar a aprovação do estatuto. Então, alguém ou se reúne uma equipe e ali faz um texto com todos o que precisa de estatuto. Ah, mas tem exemplo de estatuto? Tem vários exemplos. Só depende de você analisar, refletir aquilo que condiz com a sua casa espírita. Na ata do estatuto, o que deve ter? Nome da instituição. Percebe que sempre começa com o nome da instituição. Data, hora, endereço completo, mesa que a preside. Então, é o presidente aquele que está assumindo a presidência da reunião. E aí o quê? Tem que ter um secretário. Então, escolhe-se um secretário, que é o secretário ad hoc, e os associados. Reúne-se os associados presentes. Antes disso, você fez uma convocação, você mandou um edital de convocação para todos. Então, vamos supor, nós vamos montar um estatuto. Eu mando, como secretária ad hoc, mando para todo mundo um edital de convocação,
Onde esse edital de convocação vai ter o quê? Data, hora, o dia e o assunto da reunião. Ali, nesse momento, vamos reunir todo mundo e começamos a reunião. Deliberações ali tomada, análise de todas os itens, os artigos, os parágrafos, tudo que tem ali naquele estatuto. E aí nós tomamos as decisões. Aprovamos ou não aprovamos? Completamos ou tiramos algumas coisas? E assim aprova-se o estatuto da Casa Espírita, da instituição, daquele que nós precisamos. Bom, acabou? Não. Começa tudo de novo. Registro da... Então, o estatuto ele deve conter tudo que foi elaborado na reunião, com 2 vias e 2 vias do estatuto, completo, bonitinho. Assinado por quem? Assinado pelo presidente que presidiu, pela secretária DOC, e é necessário um advogado que assine ali o estatuto e as atas. Aonde não tiver a assinatura desses 3, tem que ser rubricado. A rúbrica é importante? É. Por que a rúbrica é importante? Porque alguém mal intencionado pode ali mudar aquela página, colocar coisas que não estão, então não tem como mudar com uma rúbrica. E de preferência, quando você rubricar, nunca rubrique em lugar branco. Sempre faça a sua rúbrica junto com alguma letra ali, no meio de alguma coisa, porque não há como você falsificar ali aquela página. Além disso, terminou, fez isso, levar, pegar o requerimento no cartório, e isso daí para quê? Para ser reconhecido. Reconhece firma do presidente, do secretário DOC e do advogado. Ali junto tem que ter o edital de convocação, a lista de presença de todos os associados. Percebe que é uma coisa igual, mas cada um tem a sua competência, cada uma tem a sua importância. Tudo tem que ser registrado. Vamos agora para quem? Vamos agora para a ata agora da diretoria. A ata da diretoria executiva. Bom, já temos a ata de fundação, já temos a ata do estatuto, está tudo certinho, registrado. Não adianta fazer contrário. Faz-se a diretoria primeiro, depois a ata de... Não, o cartório não aceita. Primeiro é a ata de fundação. Segundo é o estatuto. Depois é a ata de diretoria executiva, aonde ali você vai escolher quem vai comandar por um período que está no estatuto de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos. Isso vai depender dos associados e aquilo que estiver no estatuto da Casa Espírita. Então, a convocação é feita em Assembleia Geral para analisar e formalizar a aprovação da diretoria executiva. De acordo com o estatuto vigente, não adianta inventar. Por quê? Porque o cartorário lá, se ele for chato, e eles são chatinhos, são exigentes, são, porque precisa. É um documento que daqui 10, 20, 30 anos você vai precisar daquele estatuto de fundação e você vai ter que provar lá que aquele estatuto ele estava de acordo com as normas vigentes. Tudo tem que ter e estar dentro da lei. Bom, vamos fazer o edital de convocação. Deve especificar a data, local e objetivo. É a Assembleia Geral. Casa Espírita tem essa função. Tá, vamos lá. O objetivo da Assembleia: eleição da diretoria executiva. Além do quórum necessário, são 10 pessoas? Ótimo. Se tiver 9, dá. Mas se tiver 4 pessoas, essa reunião ela não pode ser efetuada. Tem que ser metade mais um. Se tiver 20, não pode ter
9, tem que ter 10 ou 11. 10 ainda se pensa, mas é 11. Metade mais 1. E aí se instala e delibera essa ata. Delibera de que forma? Escolhendo quem são o presidente, ou o diretor executivo, o vice-diretor executivo, o secretário, os tesoureiros e o conselho fiscal. Tudo seguindo normas. Não inventa. Porque se você inventar, você vai ter que retornar, fazer de novo, leva lá, não está certo, ele devolve para você. E é uma beleza. Para quem vai no cartório e vai e volta, vai e volta, vai e volta, a gente fica tão feliz que vocês nem imaginam. Né, Cidinha? É uma beleza. A reunião em Assembleia Geral, o membro designado para presidir deve abrir a reunião, apresentar a pauta e confirmar a presença dos membros. Lembrando que toda reunião nossa deve se iniciar com uma prece e finalizar também com uma prece. A eleição, a apresentação da chapa. Se tem uma chapa, vamos apresentar essa única chapa. Se tiver 2 ou 3, vamos apresentar e vamos votar. Vai ser feita a apuração. Foi por 7-4. Tem que estar lá. 7 votaram sim, 4 não. Mas é eleita a que teve 7. Se não, é por unanimidade? É por unanimidade. Tá bom? E fazer a posse da diretoria executiva. Esse é o procedimento. Esse tem que ser esse procedimento. Não adianta, vou repetir de novo, inventar. Vamos lavrar a ata. O secretário ad hoc, porque antes não tinha, deve redigir a ata, registrando todos os acontecimentos, como edital de convocação, os membros que participaram, a chapa, o resultado da eleição, a posse dos eleitos, suas designações e suas qualificações e o período da diretoria. O que eu quero dizer com isso? Fiz a ata. Bonitinho, lindo, bonito. Tenho que ali estar. Numa folha, o edital de convocação. Noutra folha, tem que estar ali a assinatura de todos que foram eleitos. E numa outra, tem que ter a qualificação. O que é qualificação? Nome, se é brasileiro, japonês, da onde não for, casado, residência, RG, CPF, e tem cartório que ainda pede o nome da mãe. Tem que ter isso. Então, tudo é certinho, tudo tem que ser assinado, tudo tem que ser rubricado. A ata deve ser assinada e rubricada pelo presidente, pelo secretário ad hoc e assinada pelos membros eleitos da diretoria executiva. Ah, mas teve 10 pessoas que participaram da reunião e não são só convidados. Eles não assinam. Só vai assinar quem foi eleito. Correto? E os associados, que a gente às vezes coloca, mas às vezes você nem precisa disso. Bom, para registro cartório, é aquela mesma velha história. Reconhecer firma. Então, você vai no cartório, reconhece firma do presidente, da secretária. E às vezes tem cartório que pede registro de todos os eleitos, para você gastar mais. Para você gastar mais. E ali você faz em 2 vias. Então, não é uma via que você está gastando, é 2. 2 vias. Ter a firma reconhecida. Então, de todos, e até da qualificação da diretoria executiva. Por quê? Porque é um documento que vai ficar guardado lá. Bonitinho. Sem problema. Bom, fez isso. Registrou. Levou no cartório. Ótimo. Posteriormente, o que você deve providenciar? Você já tem a ata de fundação. Você tem o estatuto aprovado. Você já tem uma diretoria da Casa Espírita. Você deve providenciar a inscrição no CNPJ. Então, obter o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas junto à Receita Federal, essencial para a regularização da instituição
perante os órgãos governamentais. Está lá, tem o CNPJ, Centro de Estudos Espíritas Francisco de Assis, está lá o CNPJ. Lá em Brasília, se procurar, está lá. Presidente Prudente, tal. Essa inscrição, ela é muito importante. Fez isso, recebeu, vai na prefeitura e já faz também a inscrição na prefeitura para obter a licença de funcionamento. Porque senão a prefeitura chega aqui e fala, cadê a licença de funcionamento? Como que vocês estão trabalhando? E você já faz a isenção do IPTU, porque toda casa, toda instituição religiosa, ela tem a obtenção da isenção do IPTU. Isso é necessário. Senão, você todo ano tem que pagar o IPTU da sua casa espírita. Bom, fez isso. Ah, mas eu tenho aqui dentro da minha casa 2, 3 pessoas que trabalham registradas. Então, eu tenho que fazer o quê? Um registro no INSS. Caso a instituição possua empregados remunerados, é necessário realizar a inscrição do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Então, tudo isso que nós estamos colocando para vocês são normas obrigatórias para que você possa não ter problema futuramente. Então, pessoal, essas são coisas importantes. Se você procurar no nosso amiguinho Google, você vai encontrar ali muitas orientações, muitos caminhos certos para que você possa trabalhar, tá bom? Eu agradeço a todos, que Deus possa nos abençoar, a cada um de nós, na nossa jornada dentro da doutrina espírita.